Olá, seja bem-vindo ao Controle Estoico. Aqui nós temos reflexões diárias sobre a filosofia estoica. Nós estamos usando o livro 366 Lições, Diário Estoico, sobre a filosofia estoica. E hoje nós vamos trabalhar a lição de número 13, cujo título é Círculo de Controle. E mais uma vez nós vamos falar sobre uma citação de Epiteto, que ele diz o seguinte, abre aspas: controlamos nossa escolha racional e de todas as ações que dependem dessa vontade moral. O que não está sob nosso controle são o corpo e qualquer parte dele, nossos bens, pais, irmãos, filhos e nosso país. Qualquer coisa com que poderíamos nos associar. Então, o texto vai reforçar essa distinção fundamental sobre onde deve residir a tua atenção. Nós estamos numa era em que existe uma guerra pela atenção. Talvez a commodity mais poderosa da nossa época seja a atenção. Tanto que talvez você esteja a 1 minuto e 30 assistindo esse vídeo e a tua atenção já se dispersou, ou já apareceu alguma propaganda ou algum novo estímulo para puxar a tua atenção para um outro lugar, para no final das contas te vender alguma coisa, te oferecer algo, né, e você se distrair, né, daquilo que você estava fazendo antes. Então, querendo ou não, o texto vai reforçar essa distinção fundamental sobre onde deve residir a tua atenção. E aqui a gente tem uma limitação, porque existe uma limitação drástica sobre a nossa responsabilidade pessoal acerca de nossa atenção. Então aqui nós temos uma definição de fronteiras. Epiteto ele delimita o que controlamos, ou seja, a nossa escolha racional e a nossa vontade moral. E todo o resto nós não controlamos. Então nós temos o corpo, por exemplo, como um extremo, né? Então uma distinção crucial e muitas vezes surpreendente é que o próprio corpo físico não está totalmente dentro do nosso círculo de controle, pois está sujeito a doenças, a acidentes ou a prisões. Então, por mais que muita gente diga meu corpo, minhas regras, o corpo ele não obedece às tuas regras, porque muitas vezes, eu acho que a maioria das vezes, você não quer adoecer, mas o corpo adoece. Então não são as tuas regras que controlam o teu corpo. O teu corpo, inclusive, não está sujeito às tuas regras, está sujeito às regras da própria natureza. Então a gente tem no exemplo do corpo esse extremo, essa distinção, né, entre aquilo que a gente controla, entre aquilo que está dentro do círculo de controle e entre aquilo que não está. Então, esse círculo de controle contém, em última análise, apenas um item, entre aspas, a mente ou as escolhas que ela faz. Então, a maioria das vezes as pessoas sofrem porque tentam carregar responsabilidades que não lhes pertencem, né? Talvez você sofra um peso gigantesco, um cansaço extremo, porque você vai assumindo responsabilidades que não pertencem a você, que não cabem a você, mas você foi treinado na tua vida, você foi incentivado, você foi cobrado por alguma razão, por algum contexto para tal, mas que só acaba te gerando peso e desconforto. Então, a maioria das pessoas sofre porque tenta carregar esse tipo de responsabilidade que não pertence, que não lhes cabe. E reconhecer esse limite traz clareza e alívio. Então você pode se perguntar hoje: o que eu carrego, o que eu resolvo e que não necessariamente é responsabilidade minha? E você vai tentar responder nessa pergunta para distinguir, para
entender cada vez mais, para estabelecer cada vez mais aquilo que está dentro do teu círculo de controle e aquilo que está fora do teu círculo de controle. Então a tarefa do dia é cuidar exclusivamente da tua própria mente e da tua vontade, deixando o resto seguir o seu curso. Perdão. Então aqui a gente tem um círculo de influência versus um círculo de preocupação, né? Embora seja uma ideia estoica, o termo círculo de controle, né, ou círculo de influência, foi popularizado muito no mundo corporativo e da autoajuda pelo Stephen Covey, né, o autor dos os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? Então, o Covey desenha 2 círculos, né? O círculo de preocupação, que é o externo, né? Inclui coisas como economia, guerra, clima, e o círculo de influência, o interno, né? Que inclui os nossos hábitos e reações. Então, qual seria a dinâmica, né? Ele diz que as pessoas reativas focam muito no círculo externo, coisas que não controlam, né? Fazendo com que seu poder pessoal diminua. Enquanto que pessoas proativas ou pessoas estoicas focam no círculo interno, o que paradoxalmente expande a sua influência. Olha só que interessante. Um exemplo talvez um pouco recente, já não está tão recente assim, mas que ainda está no nosso imaginário, foi a época da pandemia, né, em que muita gente enlouqueceu, muita gente sofreu, muita gente se desesperou, muita gente se banhava de álcool em gel, porque estava focando naquilo que não estava sob o seu controle, estava focando, né, no ambiente externo, né, nesse ambiente, né, de vírus externo. E existem os relatos mais absurdos possíveis, né, de pessoas que sofreram com aquilo que não estava sob seu controle. Então, a época da pandemia foi uma época que demonstrou muito essa polarização do círculo que está sob a minha influência, né, e do círculo que é um círculo de preocupação. Então, muita gente sofreu, né? As pessoas ficaram extremamente reativas. Então, ninguém podia chegar perto de ninguém. O medo dominava, né? Se uma pessoa saía, né, e ia ao trabalho, quando retornava para casa, uma outra pessoa que estava focada no círculo de preocupação esterilizava essa pessoa que saiu, né? E eu ouvi vários relatos de pessoas assim. Eu sou psicólogo de formação, né, e trabalho atendendo pessoas, né, e o quanto de pessoas dentro do ciclo de preocupação eu não atendi durante a pandemia e pós-pandemia, né? E até hoje eu escuto relatos de pessoas que passaram pela pandemia, né, com comportamentos extremados, carregados de medo e de preocupação, né? Então, pessoas reativas focam no círculo externo, né, nas coisas que elas não controlam. E isso diminui o seu poder pessoal. Enquanto que as pessoas que têm uma prática estoica vão focar no círculo interno. E isso, paradoxalmente, vai aumentar a sua influência. Porque você vai estar focado naquilo que é o mais eficaz, naquilo que é o mais correto, naquilo que vai te apontar para o bem, né? Então, o texto também, para a gente encerrar nossa reflexão de hoje, fala sobre uma clareza na simplicidade, né? Isso vai se alinhar com o conceito de prosoquê, né? De atenção. Então, ao reduzir a lista de responsabilidades de 1 quilômetro, por exemplo, para um item, a mente, né? O estoico libera uma quantidade imensa de energia mental que antes era desperdiçada em preocupações fúteis, permitindo dessa maneira uma ação muito mais eficaz no presente. Então, este minimalismo mental é uma prática e um exercício muito importante, caso você queira
focar no teu círculo de controle e principalmente conseguir alcançar uma tranquilidade da alma. Se você quiser receber todos os dias reflexões sobre a filosofia estoica, eu te convido a se inscrever no nosso canal, triscar no sininho, ativar as notificações para todos os dias você receber às 6h45 uma reflexão nova sobre filosofia estoica. Beijinhos e até amanhã. Tchau.